27. A fim de que aumente, quanto a mim, meu motivo de gozo gloriar em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça o tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendo o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos louvar o Senhor por mais uma oração. Eu pedi ao Arthur agora, que dirige a Deus uma oração, e vamos estar fazendo a reflexão na palavra do Senhor. Amém. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis num mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Uma nova versão. Nós hoje vamos estar falando sobre ser fortalecido no Evangelho de Jesus Cristo e também a garantia do crescimento quando nós estamos no Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho genuíno. Em outra versão, é bom a gente até ler, não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá ou os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fica eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito, lutando unânimes pela fé. Defender o Evangelho de Cristo é uma grande ideia. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo é o qual nos dá entendimento para o crescimento e para a esperança da eternidade. Se não for essas qualidades que nós devemos buscar, nós não vamos ter um crescimento espiritual sadio aqui para poder evangelizar outras pessoas e também não vamos ter uma esperança como a do Paulo. Por isso nós vamos aprender algumas coisas com Paulo nesses 3, 4 versículos que nós lemos. Hoje há muita criação de coisas dentro das igrejas evangélicas. Nem sei se todas são ruins, nem todas são boas. Mas acredito que a maioria são ruins. Porque há um monte de criação
ou de coisas que as pessoas inventam para poder atrair o público, e nem sempre isso vai remeter esse público à eternidade. Deu para entender? Há muita criação, muitas coisas dentro da igreja, e as pessoas vêm, e é até muito bom a gente olhando assim, de longe, mas isso não é que as pessoas, ou não deverá remeter as pessoas para a eternidade. Mas o evangelho que Paulo pregou, e hoje está aqui para nós pregarmos, é o evangelho que vai nos dar força, esperança na eternidade com Cristo. Tá? Então, há muito invencionistas dentro desses evangelhos. O evangelho genuíno de Jesus Cristo, ele permanece. Nós não estamos falando de 4 evangelhos, por exemplo, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós estamos falando dos 27 livros do evangelho, do Novo Testamento. Todos eles vêm narrando a questão de Cristo como nosso único suficiente Salvador. E nesses 27 livros, pelo menos 13 cartas foi Paulo que escreveu. Por isso nós vamos estar fazendo a reflexão sobre isso. Tá? Então, há muitas aberrações dentro da igreja. Eu estava ouvindo o pastor falar sobre um evangelista novo que estava muito afoito com a questão de pregar o evangelho. E quando a gente começa com Cristo, começa a pregar o evangelho, a gente fica mesmo afoito, quer fazer de tudo, quer pregar todo dia, quer pregar para todas as pessoas, depois isso aí vai caindo, até que às vezes acaba tendo esquecimento. E as pessoas não querem mais. Aqui nessa igreja passou alguns assim, na igreja batista passou, presbiteriana, muitos vão indo, daí a pouco ele vira que não é nada. Mas uma dessas testemunha que um pregador ensinou, ele viu um corpo de um cachorro morto e falou: vou pregar para esse cachorro. Se ele ressuscitar, se ele reviver, aí eu vou pregar para os homens. Então é isso que a gente está vendo muitas coisas. Se o cachorro reviver, eu vou também chegar no caixão e vou falar para aquela pessoa reviver também. Jesus Cristo pode fazer isso? Sem dúvida nenhuma. Mas para o homem precisa estar muito agarrado em Deus. Tá? Então isso são uma das coisas que acontece no Evangelho. A primeira coisa, irmãos, que nós devemos prestar atenção, que aconteceu lá com os irmãos de Filipe, os filipenses, foi há 2000 anos atrás. A mesma coisa que está acontecendo hoje, porque a Bíblia ela se renova a cada manhã. Não existe coisa passada na Bíblia, ou antiquado, está fora de moda. Não, a Bíblia é atual. É o livro mais atual que existe no mundo, sempre existiu. O que há são interpretações diferentes, mas a Bíblia ela continua sendo a Bíblia. Então, nós vamos ver algumas coisas doutrinárias daquela época de Paulo, que ele estava falando lá com os irmãos de Filipos e ele estava preso. E os apóstolos também, os profetas conviveram e viram tudo isso que nós vamos falar aqui hoje. E quase todas as cartas de Paulo eram para corrigir problemas doutrinários dentro da igreja. Quase todas as cartas paulinas eram para isso. Eu acredito, penso que Paulo estava levantando algumas placas. E nós vamos ver isso. Primeira placa é viva com todo custo que você aprendeu. Por Evangelho. Essa é a primeira parte.
Por isso ele começa assim: não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Aquilo que você aprendeu com Cristo, procura viver a todo custo. E nós estamos sendo rodeados de algo muito pertinente, e talvez você não vai, se você não tiver firmado no Evangelho, você não vai conseguir viver a todo custo. Aí Paulo fala assim: para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes a fé evangélica. O que Paulo está falando? Paulo estava preso. Ele escreve para o povo de Filipe. Ele falou: olha aqui, se eu estiver com vocês, viva o Evangelho. Se eu não estiver aí também, viva o Evangelho. Em outras palavras para nós, se o irmão Donizete, se o pastor Donizete, se o Zé Donizete, não importa o que vai ser, se o pastor Davi, o Davi, o Ricardo, não estiver junto com vocês, viva a fé. Deu para entender, não? Vamos supor que amanhã eu tomo o pastor Davi, tomo o Ricardo, tomo. Viva a fé de vocês. Não vai atrás de outras crendices, não. Ali tem não sei o quê, tem um sal grosso, uma rosa, não sei o quê. Não vai atrás disso. Mas viva o Evangelho. É isso que Paulo está falando para os irmãos filhos. Não importa, eu estou preso aqui, não importa o que está acontecendo comigo. Viva o Evangelho. E isso é interessante, né? Por que Paulo estava preso? Justamente por isso. Porque ele pregava o Cristo ressurreto. Ele não estava preso porque ele estava fazendo alguma coisa errada. Ele fazia antes. Mas depois da conversão dele, não. Ele estava sempre preso ou não, apanhando em praça e tal. Ele estava fazendo o quê? Pregando o Evangelho. E eu e você, se nós formos pregar para algumas pessoas, nossos amigos, companheiros de trabalho, familiares e tal, você pode ser hostilizado. É ou não é? Mas viva com todo o custo que você aprendeu. Essa é a primeira prática. Tá? Paulo não tinha outras acusações. Pode ser que eu e você tenhamos. Mas a acusação de Paulo era sempre porque ele estava pregando o Evangelho genuíno. Ele estava pregando Jesus. Tá? Então, o texto diz assim: não importa o que aconteça, ainda que viver com Cristo seja um risco de vida, e vai ser, e está sendo, continua pregando o Evangelho. Eu teve uma época que eu estava fazendo um preparo para ser missionário. Lá em São Paulo tinha lá um lugar que fazia esse preparativo para missionários. Evangelista missionário. E eu estava me preparando para ele. Eu queria ir para o Canadá. O diretor lá falou: não, como é que você quer ir para o Canadá? Você vai começar pelo Brasil, na favela aqui, depois você vai lá para o Paraguai, depois você vai. Não é assim, meu filho. Eu falei: mas eu queria ir para o Canadá, uma cidade maravilhosa, um país bom, sem pouco risco de como é que fala? Um país seguro, né? Boa criminalidade, país bom, de dinheiro e tudo. Eu falei: não, vou te preparar você vai cair na favela. Depois você vai na África lá. Você vai falar com o índio, você vai ficar pelado junto com os índios, vai poder fazer aquele pelado entre aspas, só de short, aqueles mutucos explicando. É assim, velho. Então nós temos que ir. Eu queria Canadá, uma casa boa. E foi: não é assim não. Te prepara, você vai aqui no Brasil onde precisa, vai fazer uma evangelização aqui em 6 meses, depois você vai para um país da América do Sul, né? Depois a gente manda você para a África, fica lá na África, no meio da fome, aí depois, com muito tempo, você vai para a Europa. Né? Eu falei: então não vai dar para mim. Estou fora. Mas é assim. Então Paulo não tinha esse problema, era assim, aonde tinha que ir, ele ia. Tá? Então, viva o Evangelho, mesmo que você esteja correndo risco de vida. Viva o Evangelho compatível
daquele no qual o Senhor Jesus merece. É um temor, uma fidelidade, um respeito e, acima de tudo, uma esperança mútua, uma esperança de verdade, que Jesus Cristo está junto ao Pai e que você vai encontrar. Um dia, pelo dia, daqui a uma meia hora, não sei o tempo, mas que um dia você vai encontrar com ele vai te receber. Isso que Paulo está falando para os irmãos de Lídia, porque a igreja estava com problema. Então Paulo, nessa carta especificamente, ele está falando um pouco diferente das outras cartas que ele escreveu, né? Ele fala assim: andem de modo digno. Por que ele está falando? Porque ele está escrevendo para a colônia romana, e essa colônia romana, lá em Filipos, ela estava marcada pela política do tempo, da época, né? E pela luta pela cidadania. Está muito diferente do Brasil? Nós não estamos lutando pela nossa cidadania? Nós estamos lutando por quê? Por que nós estamos lutando? Nós estamos lutando para família, liberdade. Assim também estava acontecendo na época de Paulo. Porque está uma luta, não sei se você está percebendo, mas nós estamos lutando. Todo dia eles estão querendo empurrar alguma coisa. Nós votamos umas pessoas para nos representar lá no Senado, na Câmara, não é isso? Olha, fulano, eu vou votar em você, você representa lá, que eu não gosto, eu não quero saber de aborto, eu quero saber de ir e vir, eu quero saber da minha liberdade, foi para isso que nós votamos. Só que não tem uma pessoa lá, que nós não votamos nele que estão fazendo as leis. Né? Não sei se vocês viram, vocês não viram? Por isso que prestar atenção nessas coisas, mas a gente vê que está funcionando a questão da vida. Por exemplo, agora já foi praticamente aprovado, está quase aprovado a questão do aborto, pelo Supremo. E nós não votamos nele. Eles são advogados de porta-cadeia, pelo menos os 7 que estão lá, são porta-cadeia, advogado de porta-cadeia, que estão lá fazendo a lei. O marco temporal, vocês viram ou não? Até que eu gostei um pouco desse negócio. Porque meus parentes têm um pouco de índio. Então vou ver aonde tem umas terras que era do nosso parente, eu vou querer para mim, porque eu sou descendente, eu estou na 4ª, 5ª geração. Mas eles estão votando lá também, nós estamos ganhando. Por quê? Se ali, por exemplo, aquele pedaço aqui, esse pedaço aqui, alguém surgiu um da 5ª geração, da 6ª, da 7ª geração, que foi dono disso aqui e era índio, ele pode chegar aqui e pedir para o pastor Davi sair e vender. Eles têm que votar. Você sabia disso não? O marco temporal. O índio, a terra dos índios são muito maior do que a terra nossa, dos brancos. Mas agora eles querem dar mais terra para os índios. Mas eles querem dar para poder tomar a terra dos índios. Para poder tomar essas terras dos índios e dizer que é deles. Olha como é que está a situação. Então, o que estava acontecendo lá que Paulo estava falando para Filipos, a questão da cidadania também está acontecendo conosco no Brasil, no nosso país. Já aconteceu em outros lugares. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando aqui de Deus, não estou falando essas coisas porque a gente precisa ficar atento com as coisas, o que está acontecendo e o que está na Bíblia. Ontem eu estava falando de Juninho. Sabe que ganha um tenente do Maduro lá na Venezuela? Aqui no Brasil deve ser 12 mil reais. São $6. R$30 por mês. Você sabe quanto ganha um pai de família lá? $12. 12 reais, 15 reais. Você tem que comprar só uma caneca de arroz. É o sistema que tem lá, o sistema que está aí rodando no Brasil. Tá? Então, Paulo usa dessa palavra comum naquela localidade e os irmãos de Filipos estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. E uma outra coisa que nós precisamos saber na atualidade hoje, que as pessoas precisam ler a Bíblia e em paralelo, que a Bíblia é absoluta nas nossas vidas, e em paralelo a gente fica vendo as notícias que estão acontecendo. Aí você vai pegando aquele paralelo, chega aqui perto e vai olhando o que Deus está falando, o que Isaías está falando, os profetas do Velho Testamento estão falando, o que o Novo Testamento está falando, os evangelistas, o Paulo. Aí você fala assim, realmente, as coisas estão acontecendo. Jesus está voltando, né?
Jesus está à porta. Só não sabemos o dia, a hora, mas está vindo, né? Por quê? Nós precisamos ler e entender, porque o Evangelho, ele muda o nosso conceito de vida e muda a nossa mente. Em Romanos 12, Paulo fala, olha, não conformei com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos as mentes pela revelação dos vossos pensamentos. É isso? Então nós precisamos saber tudo isso, né? Quer um exemplo que eu vou dar aqui? Serve para o Arthur, para o Juninho, para as demais pessoas? Jovens, para... A Bíblia diz que o jugo não pode ser desigual, certo? Aí, esses meninos saem na rua, vê que a mulher bonita. Não é servo de Deus. Mas aí fica lá. Não, Deus vai mudar ela. Pode mudar? Pode. O capeta nem vai mudar você para o outro lado lá. Ela, por quê? Porque saiu fora daquilo que Deus está falando. É simples assim. Deus dá conselho para os casais. Os casais querem fazer suas cartinhas. Está fora. Não é? Então, as coisas estão caminhando para esse lado. Então nós devemos viver o que o apóstolo Paulo ensina. Exercer a cidadania de maneira digna do Evangelho e viver a palavra de Deus enquanto convive com a sociedade que o serve. A sociedade que nos serve, não tem como nós vivermos isolados lá no meio do mato, só conforme as pessoas têm. Algumas pessoas vivem isoladas numa rocha, né? Não existe isso, não tem como a gente viver isolado. Você precisa viver o Evangelho a qualquer custo, inclusive na sua casa, na sua família. É difícil? É, mas não é impossível e precisa viver. A família da gente, eu falo por mim, quando eles vêm na casa da gente, eles impõem aquilo que eles vivem lá na frente da casa deles. Mas está errado. Faria vir na casa da gente, que a gente viver aquilo que eu vivo, não o que eles vivem. É isso que Paulo está falando. Olha, vocês aí, Filipe, vivam a vida sua de qualquer jeito. A colônia romana quer impor em vocês alguma coisa que não é aquilo que Deus quer. Então vocês não deixem. É isso que Paulo está falando aqui. Isso não... A segunda coisa, a segunda prática, é isso aqui. Você escreveram? Vamos lá. Vivam em comunhão e com ação. Como que é isso? É que Paulo falou. Não importa o que vai acontecer com você. Viva em comunhão uns com os outros. Como é que funciona isso? Eu oro por você e você ora por mim. Você viu o Kim? Está de camisa amarela. Você viu? Maria Antônia? Você viu o que ela está fazendo? Estava lá no bar, lá, começando a ser bebendo. Ela foi lá comprar o refrigerante. Ore por ela, ore por ele. Não é assim que funciona. Os crentes. Mas você viu o irmão lá, que faz a barba? Você não. Ora por ele, larga a mão dele, a questão da barba dele, está parecendo Lula ou não. Ela, cuida da sua vida e vivam em comunhão e com ação. Seja pronto. Esteja com os pés prontos para falar do Evangelho. E não com a língua pronta para falar da irmão. Ou loucos. Isso é o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Então, a situação da igreja de Filipos
nesse período da carta, aqui era desafiadora para os irmãos de lá. Por quê? Por que era desafiadora? Nessa vilarejo de Roma, como que era a diversão do povo lá? Você sabe não? Aqueles reis que as pessoas lá se dominavam ricas, ia lá para aquele arena, soltava o leão, soltava lá. Queria ver o que lá, vou pegar para o leão ainda. Era assim. Quando era isso, soltava os gladiadores. Eles soltavam tudo armado com as suas coisas. Aí, coitadinho do cara, tinha que enfrentar aquilo. Era o primeiro, pá, pá. O leão vinha comia pedaço, o cara caiu. Era assim. Como é que você vai falar de Jesus? Como é que você vai viver em comunhão, em comação, num negócio desse? Mas aqui nós podemos viver em comunhão e em ação. Nós não temos nenhum leão ainda por enquanto. E nenhum gladiador. Nós temos muitos inimigos. Todos aqueles que são contra o Evangelho, todos aqueles que não amam a Deus, todos aqueles que não querem saber de Cristo, é seu inimigo. É meu inimigo. É inimigo de Deus. Ou não? Porque a Bíblia diz, eu não posso, nem por isso eu vou desprezá-lo, maltratá-lo, senão, né? A gente tem a maioria na nossa família, mas com amor, com comunhão, com ação, nós podemos falar. Né? Então o Paulo continua o verso, ele fala assim: permaneçam firmes num só espírito. O que Paulo está querendo dizer? Que eles deveriam lutar unidos. É isso que nós devemos fazer também, unidos. Não importa se eu, do meu ponto de vista, se ali é a igreja batista e tal, nós estamos fazendo unir a palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, para que a gente possa, então, lutar. É isso que eu penso. É lógico que eu não concordo com muitas coisas que acontecem, mas dentro daquilo que está dentro do bíblico, do parâmetro bíblico, amém, vamos embora. Então, Paulo está dizendo assim: com a minha presença aí com vocês, ou eu estou preso aqui orando por vocês, está tudo bem, permaneçam unidos, para que o Evangelho cresça. E é interessante como que um ateu, depois de Jesus Cristo, eu gosto muito de estudar as cartas de Paulo, já li todas elas, tudo bem? Como é que pode uma pessoa, há um tempo, pode, porque Jesus pode transformar, ele está ali, as pessoas estão matando a pessoa, ele está segurando a capa, está rindo, dando risada, está indo lá delatar, pô, até porque capa tem lá vários caras. Aí depois ele converte, aí ele começa só a falar de Jesus. Aqui. Ô Paulo, vai te matar, você vai falar, vai te matar. Não tem problema nenhum, vamos lá. Paulo, eles vão te surrar na praça pública, lá, vão te arrastar para isso. Não tem problema nenhum. O negócio é Jesus. Pode fazer o que quiser comigo. Isso não é qualquer um. Não é qualquer um. Né? Então, Paulo aqui ele parece indicar que eles não deviam ficar dependentes dele para agir. Eu não preciso ficar dependente do pastor Davi para me agir e falar para as pessoas. Do pastor Donizete, seja lá que reverendo, sei quem for. Não, eu, com Jesus eu posso agir muitíssimo bem, cheio do Espírito Santo, e fazer a obra do Senhor crescer. O que eu preciso é buscar. Tá? O que eu preciso é buscar. Hoje, tem alguns pregadores que falam assim: um som está em mim, então passa para você. Mentira, o som que está em mim, está em mim. Se o Juninho quiser, tem que buscar, eu posso ensinar. Ele não fica. O som que está de mim, passa para fora. Cada um tem isso. Mas aí é isso que você vai buscar, você vai descer, você pode buscar. De graça. Então, cada crente tinha a sua obrigação de viver, que diz a palavra, de fazer conhecido pela pregação. Mesmo que
sua vida estivesse em risco. Cada um de nós temos a obrigação de falar de Jesus, mesmo que a sua vida, a minha vida, corra risco. E para nós estarmos aqui passando para encerramento, vai demorar um pouco ainda, a terceira e última praga. Vivam como? Gabi, você quer? Hã? Vivam? Já é possível, né? E por isso aí. Viva com Cristo e por Cristo. Os ataques contra a igreja do Senhor Jesus está fulminante. Talvez você não perceba, mas que Paulo escreveu no Efésios, capítulo 6, se não me engano, fala sobre as potestades. É uma briga ferrenha no ar. Eu não vejo, você não vê, mas nós sabemos o que está acontecendo. É o inimigo a toda hora querendo abafar, matar a igreja. Somos nós. Não existe igreja uma pessoa sozinha. Eu sou igreja. Não. Igreja é um conjunto de pessoas no grego se reúnem para adorar a Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Viemos aqui para adorar a Deus. Ninguém vem aqui para ver o Donizete, para ver a irmã, fulano, não. Viemos aqui para adorar a Deus e conhecer mais o Senhor também. Para que nós tenhamos esperança, que tenhamos fé e aguardamos fortemente a vinda do Senhor Jesus. Então nós podemos abaixar a guarda, irmãos. Oração, leitura da palavra de Deus, frequência da igreja. Né? Se nós não tivermos isso, pode esquecer. Não existe supercrentes. Não, porque eu sou supercrente, sou sapato de fogo, cabelo de fornalha, não sei o que. Não existe nada disso. Não existe. Existe se você, que eu sempre falo e gosto de repetir, que é isso aqui, ó. De quê? Bíblia. Ó de quê? Li de quê? Isso aí. Coloca o boi na sua casa, não leva o boi para berrar, não. Esses três. Certo? Então, amados, a sociedade que não vive o Evangelho, que não tem comunhão, que não vive por Cristo, ela odeia você. Me odeia. Não é nem às vezes por algumas pessoas maldade dela, mas é porque o diabo trabalha na vida dela. O diabo trabalha na vida dela de tal forma que ela odeia você. Porque o domingo, a terça, a quarta, a quinta, não sei o dia, você lê a Bíblia na sua casa, você ora, você fala de Jesus, você vem para a igreja. E o diabo não gosta. Por que o diabo não gosta? Pensa comigo. O diabo tem um lar? Tem ou não? Não. O que ele tem? Um lugar chamado inferno. Ele tem um lugar chamado inferno. Ele vai para lá. O diabo tem família? Por isso ele quer arrebentar com as famílias na terra. Ele tem filho? Por isso ele quer arrebentar com as crianças, tudo. E ele não tem lugar mais, porque ele já foi expulso do céu. Já está condenado. Ele já vai arrebentar, né? Mas você tem que ser vitória. Tem que ser vitória. Ué, isso tem demais, até dentro da igreja.
Infelizmente, alguns estão na igreja, mas seguem o diabo. Infelizmente. Tá? Tá? Então, amados, o que a sociedade, conjugada com os poderes, puder fazer para destruir a família, a igreja, eles vão fazer. Vão fazer. Pode ter certeza. E aí, creio, então, nós vivemos em comunhão com Deus, primeiramente. Comunhão com os irmãos. É muito relevante você ter o telefone do outro. Oi, irmã, como é que está? Tudo bem? Não para fofocar. E o seu marido, como é que está? Tá bom? Cadê o seu marido? Tá tudo bem, irmã. Então vamos orar por você, orando por sua família. Hã? Porque normalmente a gente vê muitos casos aí que, até por isso, muitas pessoas já não estão firmes na igreja, saem da igreja. Ah, como é que está a sua vida? Ei, minha vida está uma desgraça. Como é que está a sua vida? Ai, meu filho, não. Então, como é que você vai, irmão? Tudo bem, pela graça de Deus, tudo bem. Estou passando aí por uns pequenos problemas, mas o Senhor, todos os problemas Deus pode resolver. Estou perdendo a confiança, né, irmão? Assim, de confiar na palavra, você não tem uma pessoa próxima a ti, mas você fica até com receio de falar, e tem muitos estudos que levam para outros temas que podem derrubar uma pessoa. Deixa eu contar uma coisa para você. Um pastor foi pegar lá de Uganda e a mulher chegou chorando, puxando duas crianças para o braço. Lá na África, normalmente é 5, 6 dias, né? Esse negócio tem assim, um monte de 3, 4 mulheres, que a poligamia lá é. Estou citando sempre também na frente, assim. Poligamia demais, então 4 mulheres que as tendas lá ficam com suor quente e uma é combinada com a outra de viver bem. Uma aceita ser a titular, o resto aceita ser a. Da rua 6, 1, 7. Então foi a mulher que chegou arrastando duas crianças, chorou, e o missionário, o pastor novo lá, o que foi, meu irmão? Está com algum problema? Problema não, tem que ter um diabo. O marido dela chegava, bebia, batia dela, bebia. Eu não falei, eu acho que não. Ele falou para ela, olha, arruma uma bacia nova. Toma um banho capuchado. Na hora que ele chegasse lá no pé dele. Lava o pé dele e fala, olha, vem cá para lavar seu pé. Não, joga água quente na cabeça dele, vem cá para a roupa dele. Irmã, faz isso. Aí com muita insistência, o marido acha que estão lá, que é bafo de monstro. Senta aí, meu marido. Sentou, lavou o pé dele, e não entendia nada, ele caiu na cama e não vai nada. Não viu mais nada. Aí outro dia, ele chegou menos de fogo um pouco, ela pegou a bacia de novo. Irmã, estou olhando o filme dele, irmão. Lavou o pé dele de novo. Aí, o que está acontecendo? Eu estava conversando com o meu pastor, e o pastor falou para mim fazer isso. E foi, eu quero conhecer esse pastor. Foi para a igreja, daqui a alguns dias se converteu a Cristo, está servindo Jesus lá, foi um dos pioneiros daquela região. Irmão, Leite, estava a pé? Se eu tivesse tido essa sabedoria, falei isso, não parece eu fiz. Depois para dormir para fora. Então é isso. Você tem coragem de lavar o pé do seu amigo, seu irmão? Em outras palavras, chegar diante dele, comunidade, quem fez mal para você? Hã? Essa é a grande diferença do Evangelho. Da pessoa se convertir a Cristo. Né, meu amigo? Se a gente viver aquilo que Paulo está ensinando e aquilo que a Bíblia ensina, a gente sofre menos. Não vou dizer que não sofre, mas sofre menos. E assim é. Tá? Isso não é novidade. Jesus falou assim: amai os vossos inimigos e aqueles que vos perseguem. Então fica essa
luta travada entre marido, mulher, esposo, filho e tal, sendo que um podia ser humilde e ajudar o outro. É fácil falar? É fácil falar. É difícil cumprir? É. Mas através do Evangelho nós podemos cumprir. Tá? Tá aqui uma menina aqui que já passou por muita luta. Eu sei que ela é bastante humilde. É lógico que ela explode também, né? Mas, eu também já passei por muita luta. Vamos lá, frente. Então, o apóstolo, no versículo 28, olha para nós, por favor. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isto da parte de Deus. As pessoas que não vão nos perseguir, que vão nos... Não tem problema nenhum. Eles vão para perdição. E nós? Para Deus. Isso é o Evangelho da salvação. Vamos? A partir do momento que nós tomamos a posição que Jesus nos alcançou, eu não vejo que eu fui lá para Jesus, eu vejo que Jesus me alcançou. Porque pela minha carne eu não viria. Estou aí com 40 e poucos anos servindo a Deus, e até aqui, como eu sempre disse, Deus nunca me deixou na mão, nunca falhou comigo em momento nenhum. Nós temos que continuar essa luta. Luta, sem luta, não importa, nós temos. Uma palavra, uma frase do Spurgeon, um dos grandes pregadores da década de 70, por aí, ele diz assim: Jesus morreu por mim. Isso resume tudo. É só eu botar na minha mente, no meu coração: Jesus morreu por mim. Está resumido. E Spurgeon diz isso. E agora é hora de nós vivermos por Cristo. Vejam só o drama. O drama. Quando Deus fala para Abraão, Abraão teve um monte de problema, não queria ter filho, Deus concedeu um filho na sua velhice. Deus fala para ele: Abraão, pega o seu filho, o único filho. Abraão pega, Isaac, ele tem uns 15, 16 anos, e os dois vão caminhando. Vai conversando. E Isaac olha para o filho, o pai dele, Abraão, fala: pai, essa lenha está tão sequinha, né? Não é, filho, está sequinha, está boa para fogo. E essa faca aí, pai? Está moladinha, né? Tá, filho, está moladinha. Mas ele me pergunta para que é. E as porrinhas, pai? Está uma beleza, né? Será que eu vou chegar lá? Não, filho, mas daqui a pouco não sei, não chegar lá. Burro, lenta, tudo, quando chega lá, o bravo dessa. Como chama? O negócio lá, o burro, é cargueiro, né? O louro. É que eles chamam não, tem um nome certo, cangaia. A cangaia que faz assim, né? Que rala aí dos dois lados. Aí põe a cangaia lá, desce lá, amarra o burrinho lá, a faca lumiando, pegando fogo. Aí o filho fala para o pai: mas cadê o cabritinho com ele? E manda ele deitar. E levanta a cutela. Você acha que Deus também foi diferente? Deus também saiu com Jesus que desde menininho, já vinha preparado, e Deus vai comendo com ele até na cruz. E conversa também mais ou menos assim. Vamos? Pai, e aquela cruz lá? Ah, filho, a cruz não é para você não, mas você vai ter que ir lá. Então por que eu peguei? Eu pequei? Deus fala para ele: não. Você mentiu? Eu menti? Não,
Não, filho. Não matei alguém, não prostituí, alguma coisa assim. Não, filho. Você não fez nada. Você é o único na terra que não fez nada errado. Você está vendo que o povão está lá da igreja? Antônio, Gabi, Sandro, Louro, Rinho, João Pedro, Donizete, Fulano e tal. Opa! Se você não comprar com isso, não tem problema nenhum, você não tem força, não precisa entrar com. Mas eles contam que você tem lá no inferno. Nossa, pai, é verdade? E eu ou outra igreja também. Aí então eu vou por amor. É o evangelho. É que Paulo está falando. 29. Porque vos foi concedida a graça, favor, que você não merecia, era para nós ser punido, de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então hoje agora é o momento de nós falarmos de Jesus e viver uma vida com Jesus. 30. Pois tem o mesmo combate de Cristo em mim, Paulo falando. E ainda agora ouvis que é eu. Meus irmãos, Paulo está dizendo, o mesmo combate que vocês viram eu fazer, agora vocês também façam. Isso traz para nós o mesmo combate que Paulo falou para Filipos, o povo de Filipos, os filipenses. Continua para nós. Continua para nós. No outro tempo, podemos voltar a pensar nessa carta e deter os detalhes da carta, que é muito importante. Em toda a história da igreja, dos pais da igreja, e muitas pessoas nem sabem os nomes dos pais da igreja, nem eu tenho necessidade de saber, mas você, quando faz teologia, você vai saber quem fulano, ciclano, passou ciclano, muitos. A igreja sempre teve inimigos e sempre foi perseguida. Todo tempo. Não é agora que vai ser meu assunto. O que nós temos que fazer então? Continuar servindo. Com o propósito de servir a Deus e pregar o Evangelho. Vamos? As pessoas vão questionar, vão zombar da nossa fé. Não tem problema nenhum. Porque nós sabemos o que nos espera. E eles, infelizmente, não sabem. Então, Paulo aqui levanta a placa de alerta e nos diz: não se deixe intimidar pelos que se opõem a vocês. E para nós encerrarmos, João 15, 18, coloca para nós, por favor. Aí uma fala de Jesus. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro que a vós outros me odiou a mim. Jesus está falando. Se o mundo odeia vocês, eu curei, sarei, salvei, fiz isso, fui para a cruz por você. Ele me odeia primeiro. 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Você vê o mundo lá, as pessoas do mundo, como eles estão? Lá eles amam, entre eles mesmo, que eles são do mundo. Todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Eu fui os escolhidos. O mundo vai odiar você, vai odiar a mim. Isso aí não tem a menor dúvida. 20. Lembrai da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Vamos pregar o Evangelho? Custe o que custar, demora o que demorar, não é? Vocês entenderam? O mundo vos odeia. Quando ele está falando mundo, não está falando a natureza não, viu? É gente. É gente. É gente. Ele nos odeia. Tá? Então, amados, o cristão verdadeiro, ele não se alegra só de saber de Cristo, mas de viver com Cristo. Viver com Cristo é uma alegria. Por isso Paulo, olha, para mim o viver é Cristo. Morreu. Se eu estiver aqui, eu estou com Cristo falando de Jesus, custa o que custar.
Eles estão me batendo, estão me surrando, estão falando dele. E eu não sei se vocês já viram aquele filme A Cruz e o Punhal. Não. Assista. O missionário vai para uma quebrada nos Estados Unidos. Ele deixa a mulher o filho recém-nascido, e ele foi designado para aquele lugar. E lá estava uma briga de gangue. Gangue matava um, o outro matava o outro matava, e ele era materno. Aí ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez, ele tinha para onde ir, duro, a família tinha deixado longe, encostou o carro, eles atiraram os ladrões, roubaram a roda do carro dele, roubaram o sapato dele, que ele tinha tirado da janela, e ele começou a pregar o evangelho. Aí as gangues eram dentro da igreja, brigavam dentro da igreja. E metia faca no outro, tinha cacetete, corrente. É para resumir quando vocês assistem o filme. Aí um dia ele foi falar com ele, falou, puxa vida, Deus me deu uma opção do livro, vou falar com o chefe da gangue aí, que é o chefão mesmo. Aí chegou perto do chefão, falou, olha, eu queria te convidar para você ir para a igreja, acabar com essas brigas aí, está matando muita gente jovem e tal. Aí o cara chegou nele e disse, olha, se você continuar pregando, eu vou te matar. Eu não quero mais igreja. Aqui é o nosso território. Vou matar mesmo, vou cortar pescoço, tudo. Aí o cara falou assim, eu vou pregar, cara. Jesus te ama. Ele falou, já te avisei, se você falar mais uma vez, eu vou te matar. Ele falou, pode me matar. Você pode me matar, cortar os pedaços, todo pedacinho e jogar no chão. Cada pedacinho desse vai te amar. Aí o cara se amou. Demônios. Vai a pouco os caras comer. É bonito o filme, viu? Amém? Já viu o filme? Eu li o livro, eu era adolescente quando eu li o livro. Ah, você tem anos atrás? Eu era adolescente lá atrás, peguei 50 anos atrás. E assisti o filme. Amém. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Senão nós vamos chegar na cidade. Gente, Deus abençoe a presença de cada um. E vamos orando pelos outros de verdade. Vamos viver o Evangelho de fato. Vamos pregar o Evangelho. Porque o tempo é curto. Não sabemos se vai ser no mês, 2 meses, 3 meses. Nós sabemos com nós. Amém? Cristina, ora a Deus. Depois eu vou encerrar aqui em nome de Jesus. Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui recebendo a palavra. Nós precisamos ser abençoados, Senhor. Nós precisamos firmar a palavra. E vamos contigo, Senhor. Que nós não desviemos do teu caminho. Agradeço pela vida do pastor Davi, que está presente, pelo irmão José, que também veio trazer a nós mais uma vez as palavras, Senhor. Nós vamos dedicar ao presente. Todas as crianças, Senhor, a nossa vida, a nossa saúde. Eu amo e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar esse cântico aqui? Morri na cruz por ti, e que faz tudo por mim. É uma reflexão.
Sempre bem-vindo para o cara. Deus pelas vezes para a sua família. Eu queria avisar os irmãos que aí com os outros irmãos que nós não estaremos transmitindo mais o culto ao vivo. Então, se os irmãos não vierem à igreja, aí o culto que você viu aqui hoje é com muita calma, vai ser editado, depois vai colocar na rede. Então, tudo isso nós decidimos, junto com o pastor Davi, que é para os irmãos estarem em comunhão e vir à igreja. Então, fala para os irmãos, que se você estiver invitado, que venha à igreja, né? Olha só, quantas pessoas está faltando aqui hoje do nosso meio, da nossa família. Olha só, quantas pessoas. Então, poderíamos estar todos aqui em comunhão. Tá certo, pastor? Amém. Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo dia o Senhor lembrou de nós, dando seu filho para morrer na cruz por nós. Te agradecemos, Deus, porque nessa manhã nós ouvimos a Tua palavra e pedimos ao Espírito Santo do Senhor que nos ajude, Deus, para que nós possamos, ó Deus, colocar em prática tudo que nós ouvimos, ó Pai, é que aprendemos de Ti. Tua palavra é viva, eficaz, salva, cura, liberta. Por isso, Pai, nós te louvamos por cada família aqui representada, por aqueles que não puderam vir, que estão viajando, no caso do pastor Davi, sua família, que esteja também guardando e fortalecendo para a honra e glória do Teu nome. Agora, Deus, também nós pedimos que nos leve para os nossos lares, cuide de nós, dê força para que nós possamos, ó Pai, a qualquer custo, pregar o Teu Evangelho, viver o Teu Evangelho para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome perfeito do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Que o grande amor do nosso Deus Pai, comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus, hoje e todo sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Viu, Davi? Isso aí eu não concordo, não. Porque por causa de muitas pessoas que despedir, muitos